Olá pessoal, dentro da ideia de sempre estar falando de um aspecto da prevenção, até porque nós acreditamos na prevenção de uma forma geral, não apenas focada no mundo do trabalho, nós vamos dedicar hoje um tempinho rapidinho para falar um pouquinho do álcool gel, na ideia de não deixar uma solução se transformar num problema, né? Então a crise sanitária mundial ela trouxe, popularizou o uso do álcool em gel como um dos principais métodos para prevenir a contaminação pelo vírus. E tudo nos indica que isso vai durar por algum tempo ainda, né? E isso levou para dentro das casas e para dentro das empresas esse produto químico, né? Que precisa ser tratado como tal, precisa ser visto como tal, sob pena de não sendo assim a gente ter bastante acidentes. Independente de como é que chamam, né? E ambas as formas estão corretas, álcool gel ou álcool em gel, nós estamos falando de álcool etílico, né? Com a textura em gel, que pode ser usado como produto saneante para diminuir a quantidade de agentes patogênicos na mão. Mas em momento algum nós podemos perder de vista, como eu já disse anteriormente, nós estamos falando de um produto químico e como tal ele precisa de orientações e cuidados. Não são poucos os casos de acidentes com os olhos, acidentes com queimaduras, princípios de incêndio, causados aí pelo incorreto armazenamento, pelo uso indevido, a tal ponto que a própria Anvisa, publicou a nota técnica 12 de 2020, alertando sobre isso. Ela pode ser encontrada em qualquer parte aí da internet também. Claro que a maioria da população não tem acesso a esse tipo de informação, e aí cabe a gente, de uma forma ou de outra, tentar suprir isso. Não se trata de dizer para as pessoas que não se deve usar o álcool, muito pelo contrário, o álcool é uma ótima solução para o que nós estamos vivendo. Mas é preciso fazer isso com algum critério, isso com alguns cuidados. Então, o primeiro critério é a questão da compra do álcool. Então a gente tem visto por aí, especialmente lá no começo da pandemia, pelo produto que sumiu do mercado, as pessoas comprando qualquer coisa. E essa qualquer coisa ela pode ter dois problemas. Primeiro, no próprio conteúdo, de não saber o que está misturado ali, de não saber as proporções do que tem ali, se aquilo de fato é útil para que se vai fazer. E também a questão de embalagem, porque a embalagem, lá na frente a gente vai ver que ela tem que ser adequada para um armazenamento adequado e mais seguro. E uma coisa importante também, tal como qualquer produto, deve ser observado a questão do prazo de validade. E isso tem sido muito comum, porque depois daquele desaparecimento inicial, apareceu muito produto e alguns deles estão vencidos por aí, sendo vendidos sem qualquer critério. A gente sabe onde a gente vive, A segunda questão é a questão da guarda do álcool gel. Então, todos nós, e não deve ser feito isso apenas com álcool, quando compramos um produto químico, nós deveríamos ler as instruções, Tudo bem que alguns deles vêm com umas letrinhas que não permitem que a gente leia, mas a gente procura tanta informação hoje em dia, então a gente deveria procurar isso também para evitar uma série de acidentes domésticos. Torno a lembrar, não apenas com esse produto, mas nesse caso específico, as instruções estão lá nos rótulos, E se você não teve tempo para ler, vamos dar uma resumidinha para você aqui, Então o álcool deve ser mantido em local fresco e arejado em temperatura inferior a 40 graus. Um lugarzinho mais reservadinho, um lugarzinho mais tranquilo assim, que não receba ali sol o tempo todo, que não esteja próximo de fogão, de forno, Não deve estar exposto ao sol, qualquer fonte de calor, já que isso prejudica a sua ação e causa risco de combustão. A embalagem tem que estar sempre fechada, isso é uma coisa interessante, porque as pessoas abrem, às vezes mais de uma pessoa usa, vai ficando aberto, isso é complicado, Evitar o armazenamento desses produtos em recipientes não etiquetados, isso pode, como demais produtos, causar acidentes. E uma coisa essencial, já que os principais atingidos por acidentes são as crianças, manter o álcool gel fora do alcance das crianças, principalmente das crianças menores entre 1 e 5 anos de idade. A criança tem essa coisa de seguir a onda do adulto, então passando a mão prazerosamente naquele álcool, uma hora uma criança passa isso, mexe com fogo, bota a mão na boca, as mucosas são muito sensíveis, bota a mão nos olhos e nós estamos aí diante de um problema que pode ter dimensões bastante grandes, Então o álcool gel tem que ser visto como inflamável, ou seja, algo que entra em combustão com muita facilidade e por isso deve ser armazenado distante de fontes de calor, tipo fogões, forno. O pessoal não entende, o forno não é a questão da chama aberta, mas é o calor por si. E até mesmo equipamentos elétricos que possam irradiar calor.
dar uma olhadinha aí na sua casa, né? O terceiro ponto é a questão do uso. Então, o uso, gente, ele foi assim difundido como uma grande solução no começo e realmente é uma grande solução. Mas uma coisa importante que hoje todo mundo recomenda é que muito antes de pensar na utilização do álcool gel, precisamos avaliar que, embora a maioria das vezes possa ser mais prático e não apenas com o uso dele, podemos higienizar as mãos. Lavar as mãos com água e sabonete é a higienização mais recomendada. A eficiência da lavagem com sabonete que é equivalente à utilização do álcool gel 70% no controle da propagação da Covid-19. E deixar o uso do álcool gel para ocasiões que você está fora de casa, está numa área aberta, está dentro de um meio de transporte, aonde você não tem acesso à possibilidade de fazer a higienização das mãos através dos meios mais convencionais. Então, uma das maneiras de evitar, né, o risco é eliminar o perigo. Então, se dentro da sua casa há uma condição das pessoas lavarem as mãos, até com uma questão de dinheiro mesmo, que não está fácil, vamos privilegiar as pessoas. O álcool gel não deve ser uma moda, né? Ele deve ser um meio de apoio para a gente viver no meio dessa pandemia, ok? O álcool, seja na forma líquida ou em gel, ele é um produto inflamável e pode causar acidentes com fogo. Então, ao aplicar o produto, a gente deve evitar, por algum tempo, de se aproximar de fogões, usar isqueiros, fósforos, né? E sempre manter o produto longe do fogo e do calor. Cuidado, por exemplo, higienizar as mãos e logo em seguida mexer no fogão, ou mesmo acender uma churrasqueira, ou colocar ou retirar alguma coisa do forno, ou acender o cigarro. A limpeza de imóveis e da casa deve continuar sendo feita com sabão e desinfetante. Então, esse exagero do uso do álcool, ele aumenta ainda mais o risco da gente ter um problema ali de um incêndio, de um princípio de incêndio ou coisa parecida. Um outro assunto muito importante, né, que a gente vai repetir mais de uma vez aqui, é que acidentes com álcool gel são bastante comuns com crianças. Ontem eu fiquei sabendo de um acidente com um filho de uma pessoa da nossa área de trabalho, né? E aí tem alguns problemas. Primeiro que a criança tem a pele mais fina e delicada, e por isso queimaduras nelas são mais profundas, graves, dolorosas, né? Também a questão do contato do álcool gel com os olhos pode, dependendo de alguns fatores, levar a consequências bastante graves, inclusive a perda de visão. E é comum a gente ver, por exemplo, em mercados, nas entradas, criança sozinha mexendo com álcool e fica na altura do rosto, aquilo vem dentro dos olhos, né? E também a questão da ingestão acidental, né? Graças a Deus ele não tem um gosto muito agradável para a criança, mas não é incomum a gente ver crianças pequenas pondo aquilo na boca, a criança tem essa mania de pôr aquilo na boca, e é importante observar comportamentos, mudanças, sonolência, outras coisas, e se as embalagens estão vazias porque elas foram consumidas de maneira inadequada, né? Caso aconteça algum acidente, né, desse de ir para os olhos, é importantíssimo lavar os olhos em água corrente por 20 minutos sem parar, né, e depois procurar ajuda o mais rápido possível no pronto-socorro ou de um especialista oftalmo, né, para limpar os olhos água filtrada ou fervida, e se tiver soro fisiológico, melhor ainda. Em caso de ingestão, não vai provocar vômito, vai fazer que a criança beba bastante água e também procurar um médico assim que possível, um atendimento médico. Então, resumindo o que a gente falou aqui, né, avalie a real necessidade de ter álcool gel em sua casa e dê preferência ao uso de água e sabonete, que tem a mesma eficácia e menor potencial para um acidente. Compre produtos de procedência adequada e não deixe de ler as instruções e orientações. Evite embalagens atrativas. Tem umas embalagens no mercado que a criança quer pôr aquilo na boca. São bonitinhas, são pequenininhas. Quer dizer, esse tipo de uso tem que ser feito sob supervisão de um adulto e de um adulto orientado, né? Que muitas vezes a gente deixa as crianças com pessoas sem qualquer orientação. Guarde em local e condições adequadas e oriente as pessoas, especialmente as que cuidam de crianças, quanto aos riscos e primeiros socorros corretos. Essa lógica de quanto mais álcool melhor, ela pode ser uma das causas para um acidente bastante grave. Então era isso, gente. Obrigado pela atenção e vamos multiplicar essa informação com as pessoas, porque às vezes um pequeno cuidado de guardar no lugar adequado, de tirar do alcance da criança, pode evitar, como sempre, a boa prevenção, grandes problemas. Um abraço a todos.